Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês mais uma dica de literatura infantil. Vacas Não Voam, de David Milgrom. Esse é um autor norte-americano dos Estados Unidos que, além de escrever, ilustra também livros infantis. Essa história é muito interessante porque ela estimula o olhar artístico das crianças. Então, pode até parecer às vezes uma crítica ao olhar objetivista da ciência, mas na verdade é um estímulo ao olhar artístico, que é diferente de um olhar criterioso científico para determinadas questões da natureza. Então, Vacas Não Voam, ele tem uma narrativa totalmente poética, cheia de rimas, e trata então de um menininho, que é o personagem principal, o seu cachorrinho está sempre acompanhando, e ele começa então a desenhar vacas que voam pelo céu. Ele mostra o desenho para o pai dele, né? E o pai dele ele não considera aquilo ali um bom trabalho, porque ele disse que ficaria mais interessante se fossem passarinhos voando, já que vacas não voam, não podem voar. Ele acha interessante. E aí o que acontece? O desenho dele sai voando pelo céu e ele disse talvez chegue até a alguém que possa interessar. Então o próprio desenho do menino chega lá no campo onde tem várias vacas e as vacas acham interessante. Um dia então as vacas estão voando. Aí não se sabe se é na imaginação do menino ou se é de verdade, né? Fica o mistério. O menino então comenta com várias pessoas, ele fala para a professora, ele fala antes para a mãe dele também não dá muito assunto para ele, diz que ela está cheia de trabalho. O pai também, quando volta do trabalho, está cansado, vai descansar e continua com a tese dele de que vacas não voam, que passarinhos é que voam. Ele fala para a avó dele, a avó dele é carteira, entregando cartas, e aí ela explica para ele que não é possível, a gente nunca viu uma vaca voando, como que ele pode dizer que vacas voam? A professora faz toda uma explicação científica, falando da lei da gravidade, do peso das vacas, da forma como é o corpo da vaca, que é impossível que ela voe. Então, ele está sendo convencido de que vacas não podem voar, mas ele continua então com a ideia de que por que não, né? Talvez seja possível. Aí ele viu, então, como ele viu realmente, na imaginação dele, que as vacas voavam, ele começou a pensar que se ele desenhasse outras coisas, talvez esses outros bichos também pudessem voar. E ele continuou na sua empreitada de continuar pintando, desenhando, criando as suas obras. E o cachorrinho sempre presente e dando apoio para ele. É muito comum essa amizade, né, de crianças com seus animais de estimação. Ele continua, então, desenhando, imaginando. Então, a história tem todo esse intuito de estimular, então, a imaginação, o olhar artístico, a criatividade das crianças. E também refletir sobre a questão de que muitas vezes os adultos não têm tempo de ouvir a imaginação das crianças, né? Muitas vezes a gente olha para a criança sempre com aquela ideia de que essa criança um dia vai se tornar um adulto e a gente precisa imprimir nela boas ideias. E fica muito preocupado, né, com a questão da formação profissional dessa criança no futuro e não estimula tanto esse olhar artístico. Então esse livro é uma forma da gente refletir sobre isso, enquanto adultos, leitores, né, da gente estimular então a criatividade e o olhar artístico das crianças. Então essa é uma dica então de leitura para crianças de em torno de 8, 9, 10 anos e até crianças um pouco menores também. Tanto uma dica boa para presente para criança, como para utilizar na escola ou em casa com as crianças. A leitura é muito agradável, como eu falei, né? É toda em versos rimados, então isso deixa a historinha ainda mais interessante. Foi publicado pela editora Brinkbook e esse aqui eu comprei usado na estante virtual e está em ótimo estado. E ao mesmo tempo é possível comprar ele novo também. Então essa é a dica de hoje. Até a próxima, pessoal!